Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro da ganhadora do Nobel de Literatura de 2015, colei aqui, confesso, a autora ucraniana Svetlana Alexievich. Eu quero falar com vocês sobre Vozes de Chernobyl. Esse foi o primeiro livro que eu li da Svetlana, eu acredito que foi o primeiro a estourar no Brasil, né, a fazer bastante sucesso. Eu li esse livro no ano passado. É um dos livros, é uma daquelas resenhas que eu estava enrolando para trazer, para falar com vocês, porque eu não estava numa fase muito legal para gravar resenhas, então, mas eu trouxe agora. Só que esse livro não é um livro fácil de gravar resenhas, porque, é um livro de não ficção, então, parte do princípio que não tem como eu contar para vocês o conteúdo do livro sem dar spoilers, tá? Então, parte desse seguinte pressuposto. Até mesmo porque são contos, né, de pessoas que viveram, direta ou indiretamente, os acontecimentos que envolvem a explosão que ocorreu nessa usina de Chernobyl, na Ucrânia. E quero já, desde já, deixar aqui, avisar vocês que eu vou deixar aqui nos links, aqui no box de descrição, o link para um vídeo do canal Nostalgia, que é um canal que eu gosto muito, e ele traz, tem vários vídeos falando sobre acontecimentos históricos importantes ou assuntos muito interessantes, e dentro deles tem a história de Chernobyl. Então você pode, se não conhece muito sobre a história, quer entender do que se trata, mesmo que você tenha lido o livro, é um vídeo que eu recomendo porque ele só vai enriquecer a sua experiência de leitura. E eu vou começar, antes de falar um pouquinho mais, lendo um trechinho aqui, que dá início, então, ao livro, né? Tá na nota histórica, bem no comecinho do livro, nessa minha edição, na página 9. No dia 26 de abril de 1986, a 1h23min e 58min, uma série de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica, CEA, de Chernobyl, situada bem próxima à fronteira da Bielorrússia. A catástrofe de Chernobyl se converteu no mais grave desastre tecnológico do século XX. Um pouco mais de um mês antes de eu nascer, mas eu lembro desde pequena de ainda ouvir em notícias na TV, aos 5, 6 anos de idade, sei lá, talvez até um pouco mais, de ainda ouvir alguns comentários na TV, pequenas notícias ou de investigação ou sobre o estado atual na época, né, da usina, e isso me gravou, me chamou muita atenção. Então quando eu soube que tinha um livro que falava sobre esse assunto, eu quis de imediato adquirir ele, independente de escritoras ter recebido o prêmio ou não, mas era um assunto que eu já tinha interesse, mas nunca tinha parado para ler, ir atrás de mais informações. Como eu disse no começo do vídeo, esse livro traz diversos relatos. A escritora trouxe pra gente entrevistas que ela fez, relatos, depoimentos, basicamente na íntegra, de diversas pessoas que ela teve a oportunidade de entrevistar, de conhecer, pesquisando para publicar esse livro, nas pesquisas que ela fez em relação aos acontecidos. Então tem desde relatos de pessoas que estavam presentes no momento exato ali que houve a explosão, que viram, né, que moravam na cidade de Pripyat, que foi uma cidade construída para abrigar e trazer para mais perto os trabalhadores da usina, né? Foi uma cidade construída em função da usina. Tem relatos de pessoas que estiveram presentes, que participaram das tentativas de diminuir os efeitos, de proteger, de apagar o incêndio, enfim. E são relatos dos mais diversos, que escolheram falar sobre o momento da evacuação da cidade, sobre pessoas que se negaram a sair da cidade e conseguiram de alguma forma, mesmo sendo proibido permanecer, se esconder ali em vilarejos e ficaram na cidade, que ainda acreditavam que era a história do governo para tirar eles de sua terra, e pessoas que continuavam a consumir os frutos, a plantação, apesar de saber que alguma coisa de errado tinha. É interessante que muitos relatos, mesmo dessas pessoas que não acreditavam na história que foi contada, elas ainda sabiam que tinha alguma coisa errada. Diziam que no começo os insetos, pássaros, sumiam, desapareceram das plantações, das regiões onde eles estavam acostumados, habituados a ver.
mas que com o passar dos anos, a gente vai ver em outros relatos a gente descobre que depois de alguns anos, esses animais voltaram, os pássaros, os insetos voltaram. Então muita gente acreditava, tinha como parâmetro aí do perigo a presença dos animais, dos insetos e do crescimento de fruto nas árvores e da vegetação, como estava a vegetação. E utilizavam, tá verdinho, bonitinho, a árvore está dando fruto, então acho que o perigo passou. E permaneceu no local e consumiu aqueles frutos, carne dos animais. E o que eu achei mais engraçado é que eu esperava até ouvir relatos, né, de animais com duas cabeças, aquelas coisas que a gente vê, né, que a mídia tende a mostrar para atrair a atenção do público, que coisas absurdas, né, que desperta atenção. Eu não vi aqui, não tem relatos aqui de animais com duas cabeças. Teve sim relatos de pessoas que tiveram doenças as mais diversas, né, entre elas o mais comum, câncer, mas de gestantes, mulheres que estavam gestantes na época da explosão da usina, ou que permaneceram ainda em contato com a radiação durante um tempo, ou ficaram grávidas mesmo depois da explosão, anos depois da explosão, de pessoas que tiveram sua saúde afetada, o que afetou o corpo delas chegou a passar para o feto. E crianças que nasceram com diversas deformidades ou anomalias genéticas em decorrência, né, explicado pela medicina que foi em decorrência da radiação. Isso sim, mas de que começaram a aparecer animais bizarros, não tem nada disso aqui, então isso é balela. Dentre os relatos que o livro traz, se eu não me engano é o primeiro, que foi o mais impressionante para mim, que é o relato de uma esposa de um bombeiro que ajudou a apagar o incêndio ali no reator que explodiu dessa usina. E o que acontece com esse bombeiro é muito, muito triste. E o que acontece com a esposa dele também, né? Mas para mim foi o relato mais chocante. Tiveram outros ali muito impressionantes, muito fortes, mas aquele já me destruiu. Se eu não me engano é o primeiro, né? Você já começa lendo o livro assim com uma bomba, né, caindo na sua cabeça. A gente sente o impacto, o peso dos acontecimentos já no primeiro relato apresentado. Engraçado ver como muitas pessoas tiveram resistência ao longo de todos esses anos, não só de imediato após o acidente, o desastre, mas ao longo dos anos, né, em resistência em acreditar no que aconteceu, no que as autoridades, os médicos, a ciência, os jornais, enfim, falavam sobre o ocorrido, como de acreditar que realmente era tão grave assim, né? Muitas por não querer sair do seu local, da sua terra, do seu canto, da sua casa, né? Abrir mão da sua casa, da sua cidade, da sua vida, né? Para ir para outros lugares. E o descaso das autoridades na época, se passa na época da União Soviética. Pra vocês terem uma ideia, vocês vão, se vocês assistirem o vídeo do Nostalgia, que eu deixei o link aqui, ele traz um trecho, notícia que foi vinculada na época, comunicando a toda a Bielorrússia do que havia acontecido. Então, assim, teve uma explosãozinha ali, mas foi um incêndio pequeno, assim, mas já tá tudo contido, controlado, não se preocupem. Voltamos a ver a previsão do tempo, uma coisa meio assim, sabe? Não foi nada, essa bobeira. E dias depois, ainda as autoridades tentavam manter um sigilo ali. Eles não queriam admitir que houve uma coisa muito séria que aconteceu na cidade de Pripyat, nessa usina. Claro que em meio a toda essa narrativa que, basicamente, sem edição da autora, a gente vai se deparar com relatos dos mais absurdos, assim, exagerados, ou talvez difíceis de se acreditar, de pessoas que exageram. Pelo menos eu tive a impressão de estar lendo algumas coisas aqui muito exageradas, mas outras eu sou facilmente impressionável. Então, em muitos aqui que você pode achar absurdo, eu acreditei. Mas muito provavelmente você não vai acreditar, mas enfim, saiba que tem pessoas que acreditam. E a cara de pau era tão grande que depois, dias, semanas depois, o Gorbachev apareceu na TV falando que não sabia da gravidade da situação, que foi escondido dele. Enfim, quando a mídia toda, né, já estava sabendo. Para vocês terem uma ideia de como a coisa foi se alastrando, eu vou ler um trecho na página 11 que fala
de como o mundo foi descobrindo o que estava acontecendo, né? De acordo com observações diversas, em 29 de abril de 86, foram registrados altos níveis de radiação na Polônia, na Alemanha, na Áustria e na Romênia. Em 30 de abril, na Suíça e no norte da Itália. Nos dias 1º e 2 de maio, na França, na Bélgica, nos Países Baixos, na Grã-Bretanha e no norte da Grécia. Em 3 de maio, em Israel, Kuwait e na Turquia. Projetadas a grandes alturas, as substâncias gasosas e voláteis se dispersaram pelo globo. Em 2 de maio, foram registradas no Japão, no dia 4 na China, no dia 5 na Índia e 5 e 6 de maio, Estados Unidos e Canadá. Antes de Chernobyl, havia 82 casos de doenças oncológicas para cada 100 mil habitantes. Hoje, a estatística indica a 6 mil doentes para os mesmos 100 mil habitantes. Os casos multiplicaram-se em quase 74 vezes. A imortalidade nos últimos 10 anos cresceu em 23,5%. De cada 14 pessoas em geral ainda aptas a trabalhar entre 46 e 50 anos, apenas uma morre de velhice. Nas regiões mais contaminadas, as inspeções médicas indicaram que de cada 10 pessoas, 7 estão doentes. Ao visitar a zona rural, você se assusta com o espaço ocupado por cemitérios. Essas informações foram publicadas entre 2002 e 2005. Então imagina, de 100 mil habitantes, 6 mil estavam doentes. E até hoje não tem culpado, né? Ninguém sabe o que de fato aconteceu. A teoria, né? O que foi alegado é que eles estavam fazendo ali um treinamento de emergência. Durante a troca de turno, houve um treinamento de emergência aí, simulando a hipótese de um dos reatores parar de funcionar, no caso de perda de energia, né? E nessa simulação, o que deveria fazer o resfriamento do reator acabou não funcionando e gerou um incêndio que gerou a explosão que teve. E agora em 2018, se eu não me engano, foi concluído, né, a construção de um novo sarcófago que tem a função de encobrir toda a área de próxima ao reator, que pode gerar contaminação do ar, espalhando mais radiação do que já tem, né? Hoje a radiação diminuiu muito, existem até excursões turísticas, né, para conhecer algumas áreas afetadas na cidade, mas ela é bem delimitada. Você pode ter um percurso guiado que você pode seguir, porém você não pode, você é orientado a não tocar em nada, não pegar nenhum objeto em nenhuma hipótese. Para entrar em algumas áreas mais cujo nível de radiação é maior, é preciso usar uma máscara, ter autorização, enfim, tem um monte de procedimentos aí a serem seguidos para que as pessoas possam entrar nesse local. Hoje virou uma cidade de filme de terror, né? Diversas fotos circulam na internet também de locais que hoje está tomado pelo mato. Então é um livro extremamente forte, você tem que estar psicologicamente preparado para ler, você tem que estar bem, tá? Se você é mais sensível, assim como eu, tenta tomar cuidado aí no momento que você vai ler esse livro. Não tenha pressa, se você sentir que os relatos estão sendo muito pesados, dá um tempinho, faça outras coisas, leia outros livros, vai lendo aos poucos, não tenha fome de concluir a leitura. Agora, se você não sentir que não está tendo problema nenhum, manda bala, né? Eu tive que ler e fui intercalando com outros livros, né? Eu cometi o grande erro de intercalar com livros quase tão pesados quanto esse. Mas eu sou muito cabeçuda, né? Você, acredito que não seja tanto quanto eu. Se você não faça isso que eu fiz, tá? Já tô avisando aqui. Escolha com muita sabedoria o que você vai intercalar a sua leitura, tá? Não vá ler A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que você vai pirar da batatinha. Sem sombra de dúvidas, eu quero ler tudo escrito por essa autora, né? Os demais livros dela que falam sobre mulheres na guerra, ou sobre a União Soviética, como foi, o período e tal, são livros que eles seguem esse mesmo formato, né? Ela
compila depoimentos e traz no livro pra gente conhecer direto de quem viveu, de quem presenciou, das pessoas que ela entrevistou, os fatos, né, de acordo com essas pessoas que estiveram ali presente ou vivenciaram de alguma forma o ocorrido. Com certeza indico, né, para quem gosta de não ficção e conhecer mais sobre tragédias que ocorreram ao redor do mundo, esse é um livro indispensável. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu, se você quer ler, se você conhece sobre essa história, se você já conhecia o vídeo que eu indiquei aqui do Nostalgia, enfim. Conta aqui um pouquinho mais as suas impressões em relação a esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.